Olá, pessoal, tudo bom? De volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, quando a gente teve essa ideia do Semicast, há 53 programas atrás, uma das coisas que eu queria... 53 anos, né? 53 programas atrás, né? Eu teria idade para fazer 53 Isso. anos de Não, eu não. Eu ainda não. Era justamente compartilhar com o público algumas das conversas que a gente tinha em off, em cafés e tudo mais. Que eu digo, vamos compartilhar algumas dessas conversas. Uma que me tocou, que ficou comigo, foi uma preocupação pessoal sua com a questão da violência. Violência e sensação de violência. Olha, ou temos a violência e temos a sensação de violência. E a gente não pode incentivar essa sensação de violência. A gente falando sobre outras coisas, você acabou me dizendo isso. Esse final de semana, por coincidência, vários desses deputados que são ex-policiais ou... Bancada da bala. Bancada da bala, ou abraçaram, né, essa temática, trouxeram nas suas redes sociais esses crimes que ficaram mais famosos no final de semana. São vamos dizer, um tiroteio numa casa de show famosa no Jaraguá, ou uma briga de torcida, ou um assalto a um casal português que saiu do aeroporto, foi triste, foi assaltado, a mão armada, enfim. E eles juntaram tudo isso com o lema de que, olha, a violência em Alagoas voltou. Hoje, o governador, com essa preocupação, voltou da China com não sei quantos bilhões. Enfim. 15 trilhões de euros para investir durante uma semana aqui. O resto vem depois. Perfeito. Aí ele, segundo alguns dos seus assessores, né? Aí ele trouxe os números frios da violência. Olha, a violência não aumentou. Então, a gente está no meio dessa discussão, né? A espetacularização da violência, tanto em algumas páginas jornalísticas como desses deputados, e os números frios. Então, para você, Ricardo, a violência aumentou em Alagoas? É essa a sua sensação? Não é. A violência vem caindo no estado de Alagoas já há alguns anos. Evidentemente, nós não saímos ainda do território da violência. Alagoas é um estado violento, mas o Brasil é um país violento, né? A gente não pode esquecer que um quarto dos homicídios que acontecem no mundo ocorre exatamente no Brasil. Essa é uma conta que eu, sinceramente, considero absurda e que a gente precisa superar. E o Brasil vem em queda, né? Desde 2017, o país como um todo, na queda dos índices de violência, de homicídio, de assassinatos, e ainda assim carrega essa estatística que é perversa. Eu acho que ela diz muito, lamentavelmente, sobre a nossa alma, a nossa ânima, né? Mas, assim, não é a sensação que eu tenho e acho que não é a sensação que a população de Alagoas tem de que a violência está voltando. A violência nunca nos deixou. Ela permanece por aqui e numa escala menor, acho que sentimos dessa forma, do que havia há 10 anos. Isso é inegável. E que bom que temos essa sensação de violência menor do que tínhamos há 10 anos. E por quê? Porque uma população que vive com essa sensação de violência, ela fica mais violenta. Você comentava um dia desse, a gente falava sobre isso, sobre a história da Bahia, né? Isso. A Bahia como o estado mais violento do Brasil, Salvador como a capital mais violenta do país. Veja só como é grave. A Bahia, Salvador, é a capital brasileira do linchamento. Ou seja, é o cidadão, é a população matando, né? Pequenos marginais, normalmente pequenos marginais mesmo, né? Enfim, porque os grandes criminosos de organizações criminosas, eles não são executados dessa forma como são esses pequenos descuidistas ou, enfim, assaltantes. Foi um baiano que no apartamento tinha um bocado de dinheiro lá. Gedel Vieira Lima, né? Esse nunca vai ser linchado. Nunca vai ser linchado. Mas fato concreto e objetivo. Não há essa sensação de crescimento da violência. A violência, repito, ela nunca nos deixou. As estatísticas melhoraram, mas são muito ruins ainda. E continuarão sendo. Quando a gente pega essa história do Brasil, né? Enfim, como o país responsável por um quarto dos homicídios, dos assassinatos do mundo, a gente já está dizendo muito do que somos ainda. E vamos deixar de ser, eu não tenho dúvida nenhuma. É uma questão de tempo. Processo civilizatório sobre esse aspecto que é extremamente importante. Agora, também
é natural que essa turma a quem você se referiu, né, sempre volte à tona com esse tema e ressalte o crescimento da violência ou a sensação de... Porque eles vivem disso. O eleitorado deles... As pessoas... O medo. O Hitler se construiu no medo. Né? E do medo você gera o ódio. Essa é a história da humanidade, é isso. Você cria o medo... os judeus estão avançando, não eram só os judeus e comunistas na Alemanha, né? Porque todo mundo só fala nos judeus, mas os comunistas foram também vítimas preferenciais, né, dos nazistas. E era esse medo que se espalhava, primeiro, dos comunistas que estavam nas ruas, mobilizados. O Partido Comunista Alemão era muito forte. Ele era muito forte. O crescimento, então, né, do comunismo na Europa. Então, esse medo do comunismo que ia acabar com as famílias... Você já viu esse discurso? Já. A família, parece... vai acabar com a família. Não me é estranho, né? Pois é. Então, você prega o medo do comunismo. Eu acho engraçado, vou fazer um parênteses aqui, quando as pessoas falam, fulano é comunista. O Papa é comunista para essa turma, né? É um nível de ignorância tão absurdo e tão absoluto que o Papa é comunista. Não sabe o que estão dizendo. Comunista é todo mundo que for contra mim, não é? Enfim, do outro lado, todo mundo que for contra mim é fascista, não é? Impressionante. Ou seja, precisamos parar de pensar de forma tão maniqueísta. Voltando à questão da violência, acho que você tem uma queda. Eu só temo, assim, como o governador precisa todo mês, o governador, via público, convocar uma coletiva, dizer, olha, caímos 20%, no outro mês caímos 11%, daqui a pouco vai faltar defunto. Vai faltar defunto em Maceió. A gente vai ter que importar defunto, né, para enterrar aqui como... Um episódio do Bem Amado, né? Exatamente, né? O cemitério de Sucupira, porque é engraçado isso. Eu acredito nas estatísticas. Essa metodologia usada pela segurança do Estado de Alagoas é a mesma usada no país inteiro. E é um trabalho feito por gente honesta, gente decente. A mania que temos de forma geral, nós temos, né? De dizer que tudo que é público, né? É público, é imprestável ou inconfiável. Não é assim. Nós temos problemas seríssimos nas nossas instituições, mas temos melhorado também. Uma coisa que me preocupa aí, quando a gente fala dessa história da redução dos números de violência, é que a gente vai chegando ao limite do trabalho das polícias. A questão da violência tem de ser entendida como uma questão social. Você lembra quando houve, enfim, as comunidades no Rio de Janeiro, o secretário Beltrame, né? Isso. Do Rio de Janeiro, e ele dizia, olha, a gente entra nas comunidades, que eram os morros, que depois vieram favelas, que viraram comunidades, enfim. É uma forma até de melhorar a autoestima das pessoas que moram nessas áreas, mas o trabalho da polícia é limitado. A gente entra. Agora, se os outros serviços do Estado brasileiro não entrarem nessas áreas, saúde, educação, assistência social, enfim, vai adiantar muito pouco. E, de fato, o Rio de Janeiro piorou. Totalmente. A sensação que eu tenho é que o Rio de Janeiro piorou. Tá? Eu estou aqui, vendo aqui do Rio de Janeiro. Intervenção federal, de exército. Pois houve intervenção, o Braga Neto, né? O Braga Nato, como você chama, né? Enfim, esteve lá comandando essa área da segurança pública e não melhorou. Por quê? Porque tem um problema social ali de raiz que precisa ser resolvido. Já tratamos aqui o Zé Murilo de Carvalho, né, com os bestializados, ele mostrando a formação geográfica do Rio de Janeiro, né? A geografia humana do Rio de Janeiro. O Rio como capital da República, capital, né, enfim, da colônia, depois capital da República, do Império, depois da República, o Rio de Janeiro atraía todo tipo de gente. Mas era, ao mesmo tempo, a capital cultural do país e, ao mesmo tempo, capital da marginália, porque todo mundo ia para lá, era uma espécie também de território mais ou menos livre, né? Enfim. E o Rio tem essa tradição, digamos assim, de violência, que é diferente da nossa aqui, e eu confesso que não acho que o Estado de Alagoas esteja piorando. Aliás, está melhorando já há um bom tempo. Eu me lembro que essa temática ela foi central na época do governo Theo Vilela e houve, de fato, um esforço grande, né, do Theo Vilela nessa seara, né? Depois do governador Renan Filho, do governo Renan Filho, e houve avanços, sim,
importantes. Espalhar que a violência está aumentando, olha como está perigoso. Você vai ter um fato, 2, 3, a cada final de semana ou a cada semana, que vão nos impactar, vão nos chocar, porque a humanidade é assim, e nós ainda no estágio, sob esse aspecto, um pouco ainda retardado, né? Nós temos assim, reações de extrema violência, mas está no Brasil todo. Está no mundo todo. Não confundir a violência urbana com a violência política, que já foi tema aqui também, né? E eu acho que esta é uma preocupação que a gente deve ter. Eu acho que a gente pode até abordar isso depois com mais vagar, porque eu acho que a violência política também não nos abandonou. Da mesma forma Sim. que a gente tem aqui a violência urbana que não nos deixou, melhorou, repito, mas também não nos deixou, nem a urbana, nem, enfim, a violência política, mas me preocupa essa história da violência política no estado de Alagoas. Já foi tema nosso aqui, a gente já discutiu alguns crimes que não foram solucionados, inclusive. E continuam sem solução, né? Mas como o ano que vem é um ano de eleição, a gente vai falar de determinadas regiões onde assim, o ovo está lá, né? A semente da... Eu não acho que seja o ovo da serpente, a própria serpente está viva tá ali, lá, né? Ninguém acerta na cabeça da serpente. Mas achei muito importante essa temática, Ricardo. Acho importante a gente tocar nesse assunto, porque é um assunto que toma conta das redes sociais, lá, né? O trocadilho, né? Esse assunto não morre, né? Nunca morre. É isso, Ricardo. Obrigado aí por tudo. Na semana que vem voltamos. Voltaremos.